Em relação ao Zagallo, tá aí na tela, ó. Me ajuda de novo, André, que pra mim tá complicado ler. Vamos lá, a manifestação do Fortaleza fala o seguinte: hoje todo o futebol brasileiro chora com a notícia do falecimento de Mário Jorge Lobo Zagallo, nosso eterno e glorioso herói, o velho lobo do futebol. Com a bola no pé ou de prancheta na mão, Zagallo foi ouro, prata e bronze, tudo em um homem só, mas que de sozinho não tinha nada, pois movimentou e emocionou uma nação, levando o nosso futebol para o topo do mundo. Zagallo, você tinha mesmo razão. A gente não só o aceitou, como hoje e sempre o reverenciamos. Obrigado, portanto. O Fortaleza Esporte Clube lamenta de forma mais profunda o falecimento de Zagallo. Isso é triste, mas que é um fato que já está tomando aí os noticiários esportivos mundo afora, não apenas Brasil, porque o Zagallo era um personagem mundial. E é impossível, Breno, imaginar pra nós, pra nossa geração, pra geração dos nossos pais, dos nossos avós, é impossível você imaginar seleção brasileira e não lembrar de Zagallo. Em algum momento ele esteve presente, e esteve presente em momentos vitoriosos, o único tetracampeão mundial, como jogador, como treinador, passou pela seleção também como dirigente, como supervisor, coordenador, enfim. A imagem dele está diretamente associada à seleção brasileira e está diretamente associada a momentos vitoriosos e felizes que nós vivemos. Em conquistas importantes de um povo tão sofrido, né? De um povo tão cheio de dificuldades, mas que nos últimos anos teve conquistas importantes no futebol, que se tornou o país do futebol, e o Zagallo esteve presente como protagonista. Não apenas fez parte, mas fez parte com um papel decisivo. Então, seja em 94, ele motivando os goleiros, aquela imagem dele com o Tafarel é muito marcante, seja em outros momentos, como você citou nas Copas anteriores, o Zagallo ele é um personagem que está com a história dele, a imagem dele se confunde com a imagem da seleção brasileira em diversos momentos. É impossível você pensar em seleção e não pensar em Zagallo. Então é uma perda enorme para o nosso futebol, uma grande história que foi construída e que terá o seu legado eterno, mas que parte neste momento aos 92 anos e que vai deixar muita saudade. E em 98 ele não ganhou, mas chega à final também com o Brasil. Chega à final novamente. Na Copa, e de fato é um cara que tinha toda essa ligação com a seleção brasileira, como falou o André, desde sempre, né? Porque jogou e depois esteve à borda do gramado. E sempre, eu lembro de uma matéria que eu assisti uma vez, acho que no Esporte Espetacular, onde ele falava que sempre que a seleção brasileira precisasse dele, ele estaria à disposição. E ele já velhinho, já assim, numa condição mais debilitada, falando: se a seleção brasileira precisar de mim, eu estarei à disposição dela. Foi um cara que realmente tinha um amor muito grande pela camisa amarelinha e é como você falou, o único tetracampeão, né? Duas como jogador, uma como técnico e outra como auxiliar. O velho lobo, como era conhecido. E Zagallo eterno, né? Tem 13 letras, que é como ele gostava sempre de fazer as coisas com 13 letras ali. Zagallo eterno também tem 13 letras. E a gente... Fortaleza Tricolor do Psico, o torcedor tá cansado. Breno, pensa numa pessoa que tá cansado de novela. Eu imagino. Igual a minha avó. A minha avó não gosta mais de novela, não. Não gosta mais. Não gosta, não. Ela disse que não presta mais as novelas de hoje em dia, que só prestava as de antigamente. Aí o torcedor do Fortaleza tá igual a minha avó. Não quer saber mais de novela. Eu tendo a concordar com ela, mas vamos pra frente. Porque as novelas estão chatas, já estão cansativas e arrastadas, e é verdade mesmo. E tem duas novelas aí no Fortaleza, uma que parece que, de fato, o final está mais próximo. As duas estão com finais próximos, né? Mas uma um pouco mais definitiva, que é a do Barbosa. Isso porque o zagueiro que estava fechado com o Fortaleza durante um bom tempo, depois recebeu uma proposta do Botafogo, e aí balanceou, tá com as duas propostas em mãos. O que a gente sabe até agora é que ele ainda não definiu qual futuro ele vai seguir, mas o fato é que o Fortaleza não vai mais esperar pelo Barbosa e já está buscando outro zagueiro no mercado. Noticiou ontem o Dudu Damasceno do Bora Leão, e a gente passa aqui também para o torcedor que, de fato, o Fortaleza busca já outros nomes no mercado. Eu até falei isso essa semana no Jogada Segundo Tempo, que se eu fosse o Fortaleza, eu já estaria fazendo isso mesmo. Sim. Porque se o Barbosa tem a opção A, B e C, por que o Fortaleza também não pode ter uma opção A, Perfeito. B e C? Então é o que o Fortaleza está fazendo. Viu a situação, viu que o Barbosa estava demorando a se decidir, não dava uma resposta definitiva, ficava nessa de vai ou não vai. Rapaz, quer saber? Eu vou procurar outra opção aqui também, porque a reapresentação é semana que vem já. Na quarta-feira, o Fortaleza se reapresenta e os trabalhos têm que começar. O Vojvoda precisa de peças e até agora o único anunciado foi o Moisés.
A gente sabe que o Santos também está muito próximo de ser anunciado. O Luquinhas lá do New York Red Bulls também muito próximo, avançou essa negociação com ele, mas de anúncio mesmo que vai estar lá no dia 10 até agora, a gente só tem confirmado o Moisés. Então, por isso, o Fortaleza parte para a próxima, busca outros nomes no mercado de outro zagueiro. E o Alexander Barbosa, quando se decidir, a gente vê qual é o futuro dele. Lá na imprensa paraguaia, a maioria dos meios de comunicação alegam que ele vai, de fato, escolher a proposta do Botafogo. Então, o Fortaleza está mais do que certo em ir a procurar outro nome para reforçar a sua zaga em 2024. E aí também tem a novela do Caio Alexandre, né? Que essa também, acho que o torcedor tá mais injuriado com essa do que com a do Barbosa. Porque o Caio tava quase tudo se encaminhando para ele ir pro Palmeiras, só faltava uma proposta oficial do Verdão que nunca chegou até o momento. E aí o Bahia entrou na jogada durante essa semana e as coisas avançaram muito rapidamente, diferente de como aconteceu com o Palmeiras, que foi um namoro longo, demorou ali para se acertar, as conversas arrastadas, não andavam, não chegou proposta. No Bahia foi diferente. Quando o Bahia chega na negociação, já avançou muito rápido. Em cerca de 2 dias as coisas já estão para serem definidas. O que a gente sabe é que o Caio quer ir sim jogar no Bahia, que ele se interessou pela proposta e que o clube baiano está disposto a ter o Caio Alexandre o quanto antes no seu elenco, porque também iniciar a pré-temporada na próxima semana. Na terça-feira eles vão viajar para Manchester. Vão realizar a pré-temporada lá na Inglaterra, porque são agora do Grupo City, vão para a cidade de Manchester, e aí o clube baiano quer o quanto antes o Caio Alexandre. O que a gente sabe é que tem um valor circulando aí de 24 milhões de reais, cerca de 4,5 milhões de euros, o que estaria sendo negociado pelo Caio Alexandre na casa desse valor, Breno Rebouças. Pois é, tá aí a Marta atualizando a gente sobre as situações do Fortaleza. André, o Barbosa é aquela coisa, né? A Marta falou aí, o Fortaleza não vai mais esperar por ele, vai atrás de outro jogador. Eu acho até que se ele decidir, digamos que ele diga assim, rapaz, ele acorde amanhã, você pode escolher, eu vou pro Fortaleza. Eu acho até que se ele ligar e disser, olha, eu decidi, vou pro Fortaleza, acho que o Fortaleza até traz ele. Agora, Sim. É aquela coisa, ele sabe se fechar com outro zagueiro, aí Barbosa, meu filho, procura outra coisa aí, porque a gente já resolveu aqui. Porque, poxa, o Fortaleza tinha enviado, a gente publicou isso na segunda-feira, há 2 semanas o contrato, o cara já tá há 3 semanas com o contrato na mão. E não define, se vem, se não vem, nem diz nada, né? E as negociações acontecem antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Exato. Brasileiro acabou dia 6 de dezembro. Isso. Antes disso, Fortaleza já estava negociando com ele. Então Por isso tem que mais de um mês. Por isso que fechou assim entre eles, né? Tava palavrado que ele ia vir, só faltava a assinatura do contrato. Bem antes até do que a gente soube que tinha acontecido. A gente veio saber um tempo depois. E ele já estava com o contrato na mão, ele já estava com tudo certo, já sabia quanto ia ganhar, já sabia tempo de contrato, multa, tudo acertado. E aí ele pediu aquele tempo, vou lá no Libertar, informar que eu não vou seguir. Depois do Natal a gente resolve de fato definitivo quando chega a proposta do Botafogo. O Fortaleza não pode ficar refém do jogador. Hoje é dia de reis, o homem não resolveu. Não é isso. Fortaleza não pode ficar refém de um jogador que tem outras propostas, que avalia outras possibilidades e que claramente pode não vir. Exato. Aí o Fortaleza vai ficar esperando a boa vontade do Barbosa responder, sendo que a resposta dele ainda pode ser um não. Aí fica complicado. Então o Fortaleza tem mesmo que ir ao mercado, até porque daqui a pouco já tem clube se reapresentando. O Bahia, por exemplo, se representa hoje, se representou hoje pela manhã. Já tem clube que vai iniciar sua pré-temporada. Todo mundo quer ter os reforços o mais rápido possível. Também se representa hoje. Também. Então o Fortaleza tem que correr, porque se você não pega a sua opção A e vai partir para o plano B, o plano B pode ser o plano A de outro time. Então ele já pode estar em uma negociação paralela. Então você, no final das contas, vai acabar ficando sem boas opções. E o Fortaleza não pode ficar refém de um único jogador. Tem que, de fato, olhar outras possibilidades. Acho que o Fortaleza vai investir bem nesse zagueiro, como investiria no Barbosa. Sim. Então não vai trazer qualquer nome. Então tem que mapear com ainda mais cuidado, cautela, para encontrar um jogador de qualidade, porque a zaga precisa ser reforçada. Isso é um fato. E o Fortaleza vai fazê-lo. O Santos, eu até imaginei que ontem pudesse ser anunciado, não anunciou, mas é uma coisa bem já adiantada, né, Marta? É, Acho que o talvez- Santos mesmo de... pode ser anunciado no dia de Reis? Que é hoje, né? Que é Pode hoje? ser. Será É isso? provável. Eu também tinha a expectativa de que pudesse ter sido anunciado ontem, não aconteceu. A gente sabe como funciona essas questões de negociação, de anúncio, né? Às vezes falta um documento, alguma coisa. Mas eu acho que esse fim de semana, não sei hoje, talvez amanhã, mas nesse fim de semana tem grande chance dele ser anunciado sim.